Curso livre de escatologia, aula de número 15. De imediato, efetuo uma pequena correção no que diz respeito a um erro cometido por mim na aula anterior. Com base em Jeremias 30, versículo de número 7, eu disse, será salvo por ela. Entretanto, a expressão correta é, será salvo dela. Logo efetuada a devida correção, prossigamos, então, na análise de nosso importante assunto. O que foi que eu falei? Que é muito importante e necessário que estudemos outros textos escriturísticos que corroboram com Jeremias 30, versículo de número 7, a fim de que haja um entendimento mais claro, mais compreensível e, principalmente, sempre à luz do texto escriturístico, no tocante aos judeus que serão salvos por Cristo no período da grande tribulação e que com ele reinarão por 1000 anos nessa terra, porque essa é uma promessa encontrada nas páginas do Antigo Testamento. Dessa maneira, analisemos, por exemplo, Jeremias 30, versículo de número 8. O texto o diz, porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Dele, logicamente aqui, o povo de Israel. Já a expressão naquele dia é exatamente uma referência claríssima, à luz do contexto de todo o capítulo 30 do profeta Jeremias, ao período da semana de número 70 de Daniel. E ainda, quando Deus diz através do profeta Ezequiel, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, só pode ser uma referência à pessoa do anticristo. Por quê? Nos últimos 3 anos e meio da semana de número 70 de Daniel, o anticristo terá estabelecido o seu quartel-general na cidade de Jerusalém, mais especificamente no templo que ele invadirá, e o povo judeu estará debaixo de seu jugo, das ataduras que ele imporá aos judeus na cidade de Jerusalém naqueles dias. Logo, quem quebrará esse jugo e romperá essas ataduras? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando retornar ao final da grande tribulação, com grande poder e glória, porque Paulo o apóstolo escreveu que naquela ocasião o Senhor Jesus Cristo aniquilará o anticristo pelo assopro de sua boca. Logo será o cumprimento de Jeremias capítulo 30, versículo de número 9. Inclusive, é bom que nos lembremos do que escreveu o profeta Zacarias. Deus ajuntará as nações e as levará a guerrearem contra o povo judeu exatamente naqueles dias nos quais o anticristo terá sido estabelecido como o ditador mundial. E Deus ajuntará as nações inimigas e contrárias a Israel com o propósito de bani-las da face da terra. E isso não foi ensinado unicamente pelo profeta Zacarias, mas o próprio profeta Jeremias
também faz menção a esse espantoso acontecimento no versículo de número 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Entretanto, fique claro, te salvar não a todos os judeus que estiverem vivos naqueles dias, mas unicamente aqueles que se voltarem para a pregação do Evangelho do Reino, Mateus 24:14, que estará sendo proclamado aqueles dias, e esse Evangelho de Mateus 24:14 nada tem a ver com o Evangelho da Graça, que é pregado pelos cristãos nos dias de hoje. Tanto que uma tradução melhor para Mateus 24:14 seria o Evangelho do reinar de Deus, porque ele estará apontando para o reino milenial, quando o governo de Cristo será estabelecido na terra por 1000 anos. Entretanto, continuemos a leitura do versículo. Deus acrescenta: porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Estou concluindo esta aula dizendo que Deus ajuntará estas nações contra Israel, as destruirá. O povo de Israel também será castigado, conforme o texto diz, na medida. Porém, o resultado de tudo isso será que muitos judeus voltar-se-ão para o Senhor Jesus Cristo e o aclamarão como o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Porém, findo aqui mais essa aula, e darei prosseguimento ao assunto na videoaula de número 16. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.